Boa noite, Juarez. Ana Teixeira, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a essa reunião e vamos tratar do tema verdadeira propriedade. Suzy, Patrícia, Elaine, Ione, Juliana, Wilson, que sempre está com a gente. Patrícia Moura, Yara Pano. Meus amigos, sejam bem-vindos. Nós temos hoje mais um recado do nosso querido Raul. Diz aí, Raul. Boa noite, pessoal. Nós gostaríamos de divulgar o início dos estudos online da Mocidade Espírita Augusto César Neto, da Casa Transitória. Os estudos online da nossa mocidade vão ocorrer nos sábados, às 15 horas, enquanto durar esse período de isolamento. E ele para jovens a partir de 15 anos, né? Mas tem gente de 20 e poucos também participando do grupo. E é um momento em que todo sábado nós nos encontramos entre amigos para conversar sobre temas da nossa vida à luz do conhecimento espírita. Cada semana um tema. Então a gente vai deixar aqui um link. Quem quiser participar, entra na página da Mocidade Augusto no Facebook, manda uma mensagem, manda um oi, que aí recebe o link e vai poder participar do estudo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Dando início à nossa reunião, nós pedimos para o querido Rodolfo fazer a prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno das lições do vosso Evangelho. Permita que possamos abrir as nossas mentes para melhor compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, que possamos guardá-los em nossos corações para que eles, dia a dia, se tornem realidade em nossas vidas, se tornem atos em prol dos nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, trecho extraído do item 9. Meus amigos, muito boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, podemos compartilhar deste momento, refletindo um pouco mais acerca das lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse tema da noite,
e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, nos deixa com bastante clareza sobre o que realmente é importante quando nós pensamos a título de propriedade, né, de posse, possuir, o ter, utilizar dos bens, enfim. E também o Livro dos Espíritos, obras básicas, portanto, da doutrina espírita, que mencionam sobre essa temática com muita atenção, e são bem ricos esses dois livros em detalhes. Eu assisti recentemente um vídeo, né, no YouTube que mostrava ali uma entrevista que foi feita por um repórter, né, com o Chico, há bastante tempo, lá no Centro Espírita da Prece, o Centro do Chico em Uberaba, e o repórter perguntava para o Chico assim, o que mais colocava em risco iminente assim da humanidade, da sociedade, àquele tempo, né? E o Chico ele responde com a doçura de sempre que o grande risco que a sociedade corria era com o extermínio da religião, né, do sentimento religioso. Porque a religião, além de ser, como diz Emmanuel, a fábrica invisível, né, do caráter, do sentimento de todos nós, é o que nos convida a refletir sobre as questões da alma, né, deixando um pouquinho de lado a visão estritamente materialista, que se inicia com o nascimento e termina com a morte do corpo físico. Então, a religião vai além e nos convida a compreender que existe um Pai amoroso, que nos ama realmente, né? E com profundidade a todos nós, que nós somos espíritos, espíritos eternos, e a doutrina espírita nos esclarece também com a riqueza de detalhes que nós estamos aqui apenas de passagem, né, encarnados, porque precisamos do instrumento, da carne, nesse momento de maturidade espiritual que nós nos encontramos. Essas reflexões, elas são muito importantes, como diz o Chico também, num outro momento, né? Que nós não somos tão educados para a vida, nós somos mais educados para o possuir, né? Somos educados para ter posses, e deixamos um pouquinho de lado essa preocupação em nos educarmos para a vida, e a vida com o V maiúsculo, né? Nesse sentido mais abrangente que a religião nos apresenta. Então, quando Cristo diz para a gente assim, buscai, né, e achareis, essa máxima de Jesus, ela é muito importante para a nossa reflexão diária, no sentido de nós indagarmos a nós mesmos, né? O que estamos buscando? Será que a nossa ênfase diária é com as coisas da terra ou efetivamente com as coisas da alma? Porque se nós nos limitarmos desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, e depois, né, isso necessariamente vai continuar também durante o nosso sono, com os nossos sonhos, né, com as coisas da terra, com os bens materiais, nós vamos viver e vamos, né, necessariamente alimentar esse sentimento materialista, que é a causa do nosso egoísmo, né, do nosso orgulho, da ausência de fraternidade, de solidariedade. Então, o pensamento, o sentimento religioso, ele faz essa reflexão, né, buscando essa máxima de Jesus, buscar e achareis. O que nós estamos buscando no nosso dia a dia? E é importante nós lembrarmos que os bens da terra, eles são importantes. Eles são importantes para nós vivermos, mas não para nós perdermos a nossa tranquilidade, né? Tranquilidade essencial para a nossa vida.
quando falamos, portanto, em verdadeira propriedade, como o Evangelho nos diz, estamos dizendo sobre a propriedade do espírito, da alma, ou seja, as virtudes que nós conseguimos dia a dia adquirir, né? Com as reencarnações, com as múltiplas existências, aprendizagem aqui na Terra, aprendizagem no plano espiritual, as vivências múltiplas, conseguimos adquirir e fortalecer, portanto, essas virtudes da alma. Então, esse é o convite que o Evangelho nos faz, para refletirmos sobre aquilo que buscamos, qual a ênfase que nós damos no nosso dia a dia, e procurarmos, né, com o nosso amadurecimento espiritual, olhar um pouco mais para as questões da alma e dar menos ênfase. Nós não estamos tirando aqui a necessidade, né, o essencial, o necessário, não. Apenas a ênfase às questões da terra, sobretudo ao possuir, né, ao possuir. E lembrando de Jesus, como também o Chico nos convida à reflexão em uma de suas falas, né? Se nós lembrarmos o Cristo, o que ele tinha de bens materiais? Não se fala no Evangelho da casa de Jesus, mas se ouve da casa de Simão Pedro, né, da barca de Jesus. A gente encontra ali relatos de que Cristo se encontrava na barca, né, de André. Enfim, a verdadeira propriedade de Jesus, como nos lembra o Chico, era a sua cruz, né? Era a sua cruz, aquilo que realmente pertenceu ao Cristo aqui na Terra. Então, que nós possamos nos espelhar e refletir diariamente sobre essas lições, para deixarmos um pouquinho o materialismo, né, do nosso coração e colocarmos um pouquinho mais de ênfase nas coisas do espírito, que refletem efetivamente a verdadeira propriedade. Que Deus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. É com muita alegria que aqui estou novamente trazendo um pouco do comentário sobre a lição da noite. E eu me lembrei de um trecho em que o próprio conversando com os apóstolos, versículo 19 a 21, o Cristo nos disse o seguinte: não ajunteis o tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então eu acho que esse ensinamento do Cristo aqui resume muito a lição da noite. Porque se nós pensarmos onde está o nosso pensamento, onde está o nosso coração, é onde nós estamos depositando o nosso tesouro. Se o tesouro for da terra, for a preocupação somente em ajuntar bens materiais, nós não encontraremos esse tesouro dos céus. O Cristo está nos asseverando aqui que nós temos que ter uma primeira preocupação com os tesouros do céu, que é o trabalho no campo do bem, que é a prática do Evangelho, não é? Quer dizer, ele não está dizendo que nós não temos que ter bens para sobreviver, enfim, para usufruirmos recebidos honestamente do trabalho honesto. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo aonde está o nosso coração, onde está depositado o nosso coração. Como disse o Leandro, se eu passo toda a parte da minha vida
e do meu tempo dedicado somente às questões materiais, e não me preocupo em conhecer o Evangelho, em praticar o bem, e, mais que isso, utilizar aqueles bens que Deus nos colocou temporariamente, porque nós somos apenas administradores de um bem que Deus nos colocou nas mãos temporariamente, porque nós não levamos nada daqui. É só olhar uma pessoa que está desencarnada e a gente vai ter essa resposta. Não leva nada, né? E mesmo que pensasse em acumular para deixar para os parentes e tudo mais, o que é digno e justo, ainda assim seria possível essa pessoa fazer bom uso dos seus bens. O que é fazer bom uso? Né? Aqui, então, até para responder essa pergunta, tem uma mensagenzinha bem curtinha do Emmanuel aqui, que se chama Serve Sem Apego. Olha bem, serve sem apego, usa sem algemar-te os bens de que desfrutas. Usa sem algemar-te. Então, quer dizer, você não pode ficar algemado aos bens materiais. Tem que dedicar a maior parte do seu tempo aos bens que as traças não corroem e os ladrões não roubam, que são os tesouros do céu, que é o nosso amor, a caridade. Por isso que na doutrina espírita se diz que fora da caridade não há salvação. Se diz por isso, por esses ensinamentos do Cristo aqui. O Emmanuel ainda diz o seguinte: medita nas riquezas que já se dispersaram. Antigas obras de arte valorizam museus. Títulos de ascendentes são brasões sem calor. Do que sejas ou tenhas, faze o melhor que possas. Olha bem, faze o melhor que possas. Serve sem apegar-te, pois tudo pertence a Deus. Emmanuel. Essa mensagem tão bonitinha assim, está no livro Luz Bendita, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, qual que é o cerne dessa questão? É servir sem nos apegarmos aos bens. Se eu tenho um bem, se eu posso fazer o bem com ele, né, fazendo uma analogia aqui, né, parafraseando a palavra, né, se eu posso fazer desse bem um bem que faça felicidade, diminua o sofrimento de alguém, diminua a penúria, que diminua o sacrifício que alguém está passando, ótimo. Porque o Emmanuel diz, faz o melhor que possas. Não está dizendo para nós dispormos todos os nossos bens e ficarmos depois na penúria, dependendo de alguém. Não é isso. É ter equilíbrio. Por isso que a prova da fortuna e da riqueza é talvez uma das mais difíceis. Porque a pessoa se perde facilmente no meio daquelas facilidades e esquece de olhar para Deus, né? Então, com todo o carinho do mundo, o que a gente está dizendo é que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Saber utilizar bem os recursos, ajudar as pessoas, sejam parentes ou não importa, todos aqueles que necessitam, que estão no nosso alcance. E só para terminar, né, mais à frente, se alguém quiser estudar um pouco mais esse tema, na sequência desse título aqui, que é a verdadeira propriedade, no próprio evangelho que nós estamos estudando, vem logo em seguida várias mensagens que se chamam emprego da fortuna. E tem uma delas que o Fenelon, em Argel 1860, fala que além de praticar a caridade, se você com o seu dinheiro consegue, os seus bens, né, consegue produzir trabalho, produzir condição de sustento para outras pessoas, ou melhorar a ciência, né? A gente vê, por exemplo, o Bill Gates lá com o instituto dele patrocinando a cura dessa pandemia, desse Covid-19. Colocou vários milhões de dólares lá no instituto para favorecer. Então, ele está fazendo um uso através da ciência para ajudar milhões de pessoas, né?
Então, é um uso super meritório que pode ser utilizado, né? Então, para ver como é amplo o tema e como nós podemos fazer muito com aquilo que temos a nosso dispor. Lembrando que tudo é transitório na vida. Daqui nós só levaremos aquilo que nós amealharmos dentro do nosso coração. Não nos pedirão contas de nenhum bem, nos pedirão contas da reforma íntima e daquilo que nós fizemos de bem para as outras pessoas. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, a doutrina espírita nos lembra que a Terra ainda é um planeta de expiação e de provas, ou seja, de muita dor, muita luta, muito sofrimento. E nós vemos isso cotidianamente nos noticiários e ao nosso lado, mesmo ao nosso redor, na nossa querida casa transitória, nós temos ali exemplos vivos de muita luta, não é? Com as nossas mães assistidas, as famílias carentes que são amparadas pela casa. Muita luta, muita dor. O Cristo, quando nos ensinou ao Evangelho, a prece, né, do Pai Nosso, que nós dirigimos a Deus, ele de início, ele diz, venha a nós o vosso reino. E com isso ele trouxe para todos nós um grande objetivo de trabalhar na sua seara, que tinha então a meta construir o reino de Deus aqui na Terra. Muito bem, um reino de Deus evidentemente não tem dor, não tem luta. E quando a gente olha para o nosso lado e se penaliza porque vê alguém numa situação difícil, financeira, de enfermidade, enfrentando lutas, criancinhas que, coitadas, mal chegaram na existência e já enfrentam lutas muito difíceis, quando aquilo faz o nosso coração se balançar, nós devemos, porque a doutrina espírita nos ensina, porque a doutrina espírita nos lembra o que o Cristo nos ensinou, nós devemos pensar no tema da noite, a verdadeira propriedade. E por quê? Porque quando nós nos dedicamos à posse material, né, a querer aumentar nossas propriedades, nos apegamos aos bens materiais, nós estamos ali alimentando o nosso egoísmo. E o que é que faz tanto sofrimento existir nesse planeta? É o egoísmo generalizado de todos nós. Esse é o ponto. Se nós não tivéssemos esse apego pela matéria, se nós já compreendêssemos que somos espíritos eternos e que temos que buscar virtudes, a dor e o sofrimento sairia correndo do planeta. Por quê? Porque não existiria mais espaço para ela. Eu não quero mais ter mais do que o necessário. Então, eu dou para o meu irmão. E se o amor, a caridade, como Cristo ensinou, estiver presente, não haverá mais sofrimento no planeta. Então, quando a gente olha para o nosso vizinho, para uma família que a gente sabe que está passando muita luta, que a gente se lembre que, de certa forma, somos responsáveis por isso, porque temos ainda o egoísmo enraizado e precisamos lutar contra ele. Esse é o ponto. Lutar. E de que modo? Avaliando como é que a gente está se portando diante da vida. Quando a gente vem para uma encarnação, nós temos o nosso plano reencarnatório do lado de lá. Então, a gente enxerga a Terra, né, sabemos que vamos voltar. E lá, nossos benfeitores, o nosso próprio conhecimento já nos alerta. Alerta que nós vamos ter alguns anos de experiência nesse planeta. 50, 70, 100 anos, né, que vão voar, né, vão passar como um relâmpago. E nesse momento, nós vamos receber ali nesse planeta oportunidades que estarão à nossa disposição para melhorarmos o mundo, para contribuirmos. E de que modo? Melhorando a nós mesmos. Então, elimino o egoísmo que há em mim, né, ou não vou dizer elimino,
mas diminuo o egoísmo que há em mim, isso repercute o quê? Em menos dor, menos luta, menos sofrimento. Porque com menos egoísmo, mais solidariedade. Mais solidariedade, mais amor, não é? Menos dor, menos sofrimento. Então, só que quando estamos do lado de lá, nós recebemos um alerta. Essa grande armadilha, né, que nós vamos ter que superar. Essa armadilha que é capaz de anular a nossa existência, anular a nossa contribuição para a construção do reino de Deus, a nossa contribuição como ceareiros do Cristo, né, que é essa nossa grande meta, poder sermos chamados de verdadeiros trabalhadores de Jesus. E qual é essa armadilha? É justamente o apego à posse, é chegarmos aqui com esse esquecimento temporário dos nossos grandes objetivos e fazer o nosso coração ceder ao egoísmo e, ao invés de ajudarmos o que está do nosso lado, queremos mais para nós. É uma cegueira que parece que anula os nossos objetivos. A gente passa a ser escravo da matéria. A gente não é mais senhor de nós mesmos. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente não admite perder uma propriedade, quando a gente foca com toda a nossa energia num ganho material, passando por cima de pessoas, às vezes maltratando até os que a gente ama, não é? Quando a gente, por exemplo, perde o humor e fica completamente colérico porque algum revés, alguma notícia ruim em termos materiais surgiram, quando, na verdade, a doutrina espírita nos alerta: ei, veja a verdadeira propriedade. O que você perdeu nem era seu, era uma ilusão. Veja o que você pode ganhar da experiência. Aí, se você, então, senta, reflete e vê, eu tive um prejuízo material, mas quem sabe isso não foi um bom aprendizado para o meu desapego. Quem sabe eu pensando melhor, vejo que eu, como espírito eterno, não preciso disso. Ao contrário, eu vou ganhar ali um pouco de persistência, perseverança, vou ter que aumentar o meu esforço, talvez, para recuperar, se me for necessário. Eu vou procurar pensar mais nas virtudes do espírito. Então, a perda deixou de ser perda e vira ganho pela experiência, pelos valores que ela nos traz. Aí, ao invés de anularmos a existência, nós, então, saímos com saldo positivo, apesar de um prejuízo, entre aspas, material. A gente precisa, então, e a doutrina espírita nos convida para a gente refletir um pouco sobre isso, não é? Perder propriedade material, muitas vezes, pode significar ganho de virtude para o espírito, né? E é o grande objetivo. Já pensou a gente poder dizer, no nosso retorno no plano espiritual, que o nosso saldo foi positivo, que nós saímos da Terra tendo contribuído com alguma coisa na tarefa do Cristo, de melhorar o mundo? Pouquinha coisa. Mas de que modo a gente contribuiu? Melhorando a nós mesmos e diminuindo o nosso egoísmo. Diminuindo o nosso egoísmo, nosso apego aos bens materiais. Isso é sinônimo de mais solidariedade, mais fraternidade, mais caridade, mais amor e, assim, mais cooperação com a obra do Cristo. Pensemos nisso, reflitamos para que os bens materiais não nos dominem. Ao contrário, a gente saiba muito bem o valor do dinheiro, que é importante, pode ser muito bem utilizado, como já foi dito, não é? E passe a ser senhor de nós mesmos, e dessa forma, com mais chances de sermos mais bem-sucedidos. Que Jesus nos fortaleça nesse objetivo. Uma boa noite a todos. Meus amigos, boa noite. Jesus os abençoe. Os companheiros deixaram um espaço mínimo, né, para que eu falasse, porque eles falaram tudo. Né, falaram tudo que tinham que falar. Eu praticamente não tenho nada a acrescentar. Mas só queria lembrar que antes de começar essa reunião, eu comentei com eles que hoje, durante o dia, me veio à mente a seguinte colocação, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando também. Até o século III, né, da nossa
da nossa era, né, após o Cristo, o cristianismo teve um impulso muito grande, né? Depois, o cristianismo foi absorvido, de certa forma, pelo Estado, pela igreja, e a igreja se aliou ao Estado, e perdeu bastante o seu compromisso, né? E isso atrasou bastante a humanidade, né? No mínimo 1.500 anos aí foram um atraso para a humanidade. E aí chega o século XIX, né? Em 1857, Allan Kardec, esse espírito designado por Jesus para trazer o Consolador prometido, ele vem, né, em outubro, né, de 1803, né, em 1857 lança, né, o Livro dos Espíritos, né, 18 de abril, e aí, então, eu estava comentando com os amigos justamente sobre isso, né? Então, houve 1.500 anos aí, poderia dizer, de trevas, né? A religião, ela foi, vamos dizer, pouco ela significava, com alguns expoentes que vieram nesse período, como São Francisco de Assis e alguns outros, né? Mas, de certa forma, a grande humanidade ficou distante disso, né? Daí vem a doutrina espírita, né? E quem é a doutrina espírita, né? A doutrina espírita somos nós. Vocês que estão aí assistindo esse vídeo, né? Essa live, né? E tantos outros milhares e milhões que hoje têm a doutrina aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, nós é que somos. Então, eu estava comentando, né, o quanto o plano espiritual, né, e estou falando das esferas mais elevadas, né, do próprio Jesus, né, ele espera de cada um de nós que abraçamos essa doutrina, né, o quanto ele espera e quanto isso representa para a nossa responsabilidade, né, para a nossa responsabilidade. Se a gente pensar isso, né, não dá para brincar, né, com a doutrina, né, não dá para ser mais ou menos espírita, né, como diz assim, eu vou lá, tomo água fluidificada, tomo passe, e aí resolver os problemas. Longe disso, né? Evidentemente que a água fluidificada e o passe nos ajudam. É um comentário que nem hoje nós estamos vendo aqui dos companheiros, elucida, esclarece a cada um de nós. Mas a grande responsabilidade é nossa. Nós temos que entender isso daí. Não dá para sair da vida, né? Não dá para chegar do lado de lá e a gente falar, meu Deus, né? Tinha tanto conhecimento, né? Mas o que eu fiz, o que eu realizei na minha vida, dentro de mim, que valores eu estou trazendo na volta para o plano espiritual, porque nós vamos voltar, evidentemente, todos vão voltar, de uma forma ou de outra, ninguém vai ficar aqui. E esse balanço é duro, né? É difícil, né? Eu, quando os amigos vão entender o que eu vou colocar, quando vou a um velório, e eu fico ali olhando aquele caixão, eu muitas vezes me coloco ali dentro e penso, meu Deus, daqui a pouco estou ali, estou indo, né? O que fizemos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com tanto conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe, né? É tanto conhecimento, mas tanto que não tem jeito, né? A obra do Chico é monumental, livros para a gente ler tem demais para nos orientar, né? Não precisamos que alguém venha nos dizer, não, pegue um livro, vou pegar um livro, Nosso Lar, né? Peguei o Nosso Lar, nós estamos conversando ali com André Luiz, com Veneranda, não, eu vou pegar o livro agora, Paulo Estevão. Então, nós estamos ali conversando com Paulo Estevão, vendo quem é Paulo Estevão, o que ele fez, o que ele não fez. É isso que nós temos que entender, né? Porque quando a gente chega do lado de lá, eu acho que o grande problema que para nós todos, né, é a gente chegar do lado de lá e falar, meu Deus, eu tive tanto, tanto, tanto e dei pouco. Os amigos conversaram sobre tudo isso aí. Nós precisamos
trabalhar dentro de nós essa questão, né? Sair, como disse o André e os outros, né? Do nosso egoísmo, né? Olharmos ao nosso redor, as criaturas, né? Alta de Souza tem aquela mensagem tão linda que foi matéria, né, de música, né, musicalizada pelo irmão da Bel, me fugiu o nome agora, e tão linda que diz mais ou menos assim, né? Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que passam vida fora, sofrendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora. E aí vai. Então, que nós possamos pensar nisso. Quantos aguardam o nosso sorriso, o nosso abraço, o nosso pedaço de pão, a nossa veste, o nosso leite. Temos tanto que fazer. Né? Não podemos sair dessa vida. Né? Não adianta, a gente não vai chegar do lado de lá. Eu sempre digo isso, e para mim mesmo. Toda noite, para vocês terem ideia, quando eu faço a minha prece, eu peço muito a Jesus que me dê humildade, muita humildade, porque eu não tenho humildade. Eu preciso ter humildade, né? Porque só com humildade nós vamos ter coragem. A coragem é filha da humildade. Então, minha gente, nós precisamos, né? Com tantas pessoas que esperam um sorriso, um abraço, uma frase de esperança. E nós somos o herdeiro desse patrimônio que é a terceira revelação. É que nós não paramos para atentar sobre isso. A terceira revelação, né? Moisés, Jesus e a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Fomos chamados. É uma bênção, é um convite assim maravilhoso. Por isso que Emmanuel diz, servir é a honra que nos compete. Por isso que Emmanuel fala isso. Porque nós estamos recebendo, né, deste plano espiritual evoluído, das esferas crísticas, a bênção da doutrina espírita. Não para que dissemos somos espíritas, porque não vai adiantar nada chegar do lado de lá, essa questão não cai no Enem da espiritualidade. O que você foi espírita, e daí? Não quer dizer nada. Mas cai o que fizemos com o nosso conhecimento, com o nosso saber. Com isso que já temos, com esse patrimônio de conhecimento, e temos que traduzir esse patrimônio de conhecimento em ações. Não adianta eu ser um cabedal, conhecer todas as obras do Chico, o Evangelho de Kardec, tudo, para mim. Precisamos colocar em prática. Como diz a Alta de Souza, né? Tem muitos esperando, né, a migalha que nos sobra à mesa. Então, meus amigos, pensemos nisso. Nós recebemos do Cristo. É que nós, muitas vezes, achamos que o Cristo está distante de nós, não nos conhece. Não, o Cristo conhece a cada um de nós. Nós recebemos dele uma tarefa, não vou dizer mandato teve o Chico, nós temos uma tarefa em que ele depositou nas nossas mãos, né, dizendo a cada um de nós, certo? Que nós temos que exercer essa tarefa, colocar em prática. É isso que nós precisamos. É só isso que nós vamos levar daqui. Nada mais, não vamos levar nada. Nada. Vamos levar o bem que fizermos, o amor que distribuímos, os sorrisos que levantarmos esperanças, né? As frases de luz que possamos endereçar às criaturas. Isso nós levamos.
Por isso, sempre vamos pensar, a vida é breve. A vida é muito breve. Passa que nem um foguete, né? Daqui a pouco nós vamos estar do outro lado, né? E que possamos chegar do lado de lá com a nossa consciência tranquila, de termos algo realizado de nós, algo feito com tanto que recebemos. Muito, mas muito acima do nosso merecimento. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, que abençoe as nossas famílias, os nossos entes queridos, e que nós possamos, então, entender essa bênção, né, que Deus colocou nas nossas mãos na presente existência de cada um de nós que está aqui ouvindo, né, de todos esses que são espíritas, né? Veja, Ele entregou para nós um banquete de luz que nós podemos, sim, repartir com os nossos irmãos do caminho. Que Deus nos abençoe a todos. Um beijo em cada coração. Pão, ouro e amor. Aquele diz, isto é meu. Outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Meus amigos, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.